Como que a gente faz para ter uma vida espiritualmente saudável? Cara, foi bem difícil no começo. Porque a gente, quando tá desesperado, imagina, uma pessoa que tá com fome, ela não escolhe o que comer. Não. Tá? Então eu tava assim, eu tava com fome. Mas eu não sabia o que comer. E eu saía comendo de tudo. Então eu comecei a me alimentar de todo mundo que falava de Deus, eu ia lá e pulava no pescoço. Quero aprender, quero mais. E nessa busca, eu peguei muitos caminhos errados. Nossa, eu peguei alguns influenciadores que, meu Deus do céu, me levaram por um caminho que eu quase acabei com tudo de novo, assim. E principalmente com a minha fé. Minha fé, imagina, a minha fé estava como se fosse um mosaico, sabe? A minha crença em Deus, um monte de peça diferente. Quebra-cabeça. Formando algo que ninguém entendia, nem eu. Era assim que eu tava. Tava muito difícil, cara. Então, assim, o que faz com que a gente consiga ter uma vida espiritualmente saudável? Primeiro, você precisa saber a sua identidade. Quem você é. E aí a própria Bíblia Sagrada fala lá no texto de Gênesis 1, 26 ao 28, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Pronto, então tá bom. Então eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Ele é o meu modelo. É nele que eu tenho que me espelhar. Ponto. Saber a minha identidade. O meu propósito. Qual é o meu propósito? Para que Deus me chamou? Deus me chamou para levar a palavra. Deus me chamou para cumprir o ID. Para ensinar as pessoas. Então eu tinha entendido que o meu chamado ministerial era de mestre, que eu tinha que ensinar. Só que dentro da questão teológica eu não era mestre. Eu poderia ser mestre de mim mesmo, mas dentro da questão teológica eu não era mestre. E aí eu fui atrás de um mestre. Falei, cara, eu preciso de alguém que tenha um conhecimento bíblico de fato. Eu comecei a pedir para Deus uma direção. E na época eu assisti um corte na internet, se não me engano foi do Inteligência LTDA, enfim, do Vilela lá, que tava o Luiz Saião lá. Aí tava o Luiz Saião falando, dando uma resposta para um homem que, enfim, ele não defendia a fé cristã, mas ele tinha uma ideologia, e aí a resposta dele me cativou. Eu falei, cara, que resposta. Vou seguir esse homem. Comecei a seguir ele, acompanhar ele. Eu falei, primeiro, esse cara tinha que ter um curso, e esse cara tinha que lançar esse curso, porque mais pessoas precisam ouvir isso. E eu quero ouvir mais. E eu me lembro que eu mandei mensagem para ele e falei, oi, tudo bem? Me chamo Douglas Brasil. Me apresentei para ele e falei, cara, eu preciso aprender mais com você. E eu fui atrás dele. Fui atrás dele, mandei mensagem, fui atrás dele. A gente se conheceu, ele me aceitou, um cara humilde. E o cara sentou e começou a contar para mim a história de vida dele. E isso me cativou ainda mais. A trajetória dele toda com o evangelho. E de uma forma simples, humilde, calma, ele fez eu me apaixonar por a teologia histórica e buscar mais essa parte do conhecimento reformado da Bíblia Sagrada, de levar as escrituras mais a sério, de buscar os entendimentos para evitar heresias, buscar entendimento por conta da exegese, da hermenêutica, palavras que eu não entendia. Não. E eu falei, eu preciso buscar mais isso. E aí eu comecei a estudar com ele e comecei, claro, obviamente, a buscar outros profissionais, outros teólogos. Então, assim, uma vida espiritualmente saudável, ela termina com você conhecendo bem as Escrituras. Eu acho que esse ponto é um ponto interessante, porque quem aprende não depende. Então, eu dependia muito e as pessoas dependem muito por falta de conhecimento. A Bíblia diz que, lá no texto de Oséias 4:6, que o povo sofre porque falta conhecimento. E a gente vê isso. Essa é a realidade que a gente vê hoje na sociedade, né? A gente encontra pessoas muito dependentes de líderes, muito dependentes de, enfim, pessoas de más intenções que acabam influenciando massas por conta da falta de entendimento das pessoas. Então, eu comecei a buscar essa compreensão e esse entendimento, e esse foi o meu primeiro contato, assim, que me ajudou a ter essa vida espiritual saudável. Me acalmou. Falei, então agora eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou e eu sei o que eu vou usar para chegar onde eu preciso chegar e cumprir o propósito de Deus. Então foi mais ou menos por aí que eu consegui ter esse equilíbrio. E como que foi o baque para você ao teu primeiro contato com a teologia reformada? Foi
foi, sei lá, cara, foi como se eu olhasse para trás e eu falasse, eu não aprendi nada. Então, assim, eu tinha orgulho de falar, eu sou um pastor e eu tenho 15 anos de experiência como ministro do evangelho. Eu olhei para trás e falei, É nada. é nada. É como se eu tivesse começado tudo de novo. É um bebê. Então eu falei, tá, eu tive muitas experiências, eu ajudei muitas pessoas, de fato, eu consegui, né, ter um pouco de conhecimento, mas isso não é o suficiente, eu preciso buscar mais. Então foi um baque, foi difícil logo no começo, teve aí um período de aceitação e que foi suprido com a busca do conhecimento, leitura, estudo, acompanhando essas pessoas, andando com essas pessoas. E foi então que também a gente, na época da plataforma, a gente falou assim, poxa, e como é que a gente pode trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Dessa forma, tendo esse equilíbrio, né, do desenvolvimento pessoal, mas com a teologia correta, o ensino correto das escrituras. Eu falei, a melhor forma disso é trazer quem sabe. E aí como é que eu vou trazer quem sabe? Né? Porque como a gente está num ministério, e esse ministério ele tem a sua doutrina, não dá para a gente ficar trazendo qualquer pessoa para lá, e mesmo que essa pessoa ela seja uma pessoa com conhecimento correto, a gente pode gerar um certo conflito, né? Então, principalmente no ministério onde eu estou, eles não costumam trazer pessoas assim de fora, é mais o mesmo ministério. Então, eu falei, eu vou dar um jeito de me contactar com essas pessoas, de me conectar com essas pessoas e de aprender com essas pessoas. Como eu faço isso? Um podcast.